Olá, meus cabras, aqui quem fala é o Henrique, da página Cabra Nerd. Hoje estamos aqui na Read Comics em parceria com a segunda sessão, o Jarderson e o Alexandre, para bater uma palavrinha aqui com quadrinista, professor e YouTube também. Não me ofenda, cara, YouTuber não. Não faço tag de comer bosta, essas coisas. Eu não faço essas coisas. Eu não sou esse tipo de youtuber. Vamos dizer assim, então. Então, vou dar uma palavrinha aqui, conhecer um pouco mais do trabalho do Daniel HDR. Queria conhecer um pouco mais do teu trabalho, saber como você começou, entrou para essa fase, entendeu? Como começou os desenhos. Eu comecei com quadrinhos com um ambiente familiar muito propício. O meu pai, ele sempre foi nerd, ele era nerd, porque ele veio a falecer quando eu tinha 6 para 7 anos de idade. Então, no final de semana, ele vinha com um monte de gibis. Meus primeiros personagens de quadrinhos que eu tive contato foi através da coleção dele. Eu comecei a me alfabetizar com os quadrinhos, né, que ele tinha. E ele era desenhista, só que ele nunca pôde trabalhar com quadrinhos. Então, ele fazia cartoons na hora de lazer e colaborava para o jornal do departamento pessoal na Companhia Estadual de Energia Elétrica, né, a qual ele era desenhista técnico, mas ele nunca pôde trabalhar com isso. Foi depois da morte, a minha mãe, né, a minha mãe, ela também era estilista, ela está aposentada agora, mas ela era estilista de moda, então o ambiente sempre foi muito legal para isso. Depois que ele morreu e eu comecei a fazer minha própria coleção, eu achava legal, assim, eu tentava desenhar como ele, copiava as revistas, mas o estralo veio na minha cabeça quando, a gente estava até comentando, quando eu li isso aqui, ó, no Grandes Heróis Marvel número 7, a saga da Fênix. Eu tô escondendo essa perna aqui, ó, esquisita do Wolverine. Quando eu li essa história, assim, a minha cabeça com 8 anos de idade explodiu. Eu quero ser desenhista de quadrinhos. Eu não sei como eu vou ser, mas eu quero ser. Aí com o tempo, né, resolvi fazer meu fanzine, que eu teve a maravilhosa tiragem de 10 exemplares, bancados pela minha mãe. Eu tinha 11 anos, botava uma historinha minha de 6 páginas no final de cada número. E aí, quando eu conheci a rede de autores de quadrinhos que também faziam fanzines pelo Brasil, foi que, vamos dizer assim, eu comecei a montar uma estratégia para poder trabalhar com isso. E aí mais adiante comecei a desenhar para o exterior, mandando amostras de trabalho para lá, e agora estou aqui sendo um professor, né? Autor de quadrinhos também, mas acima de tudo vivendo de uma coisa que as pessoas acham que não é trabalho, que é a história em quadrinhos. Eu queria, Daniel, que você falasse sobre o seu quadrinho. Eu sei que você trabalha para DC, para Marvel, mas eu queria que você falasse do seu autoral, do que se trata e qual é o... Eu tô sempre fazendo coisas, então, vamos dizer assim, eu tenho contos gráficos que lancei uma versão impressa que está saindo, estou lançando agora aqui também em Fortaleza, mas ele foi lançado em versão digital na Comic Con Experience no final do ano passado, pelo aplicativo do Social Comics, e agora ele tem uma versão limitada de 300 cópias, são quadrinhos experimentais envolvendo poesia, letra de música, HQs mudas, montagens fotográficas, é bem coisa de maluco. Assim, é porque fazendo sempre a mesma coisa, né, cara, tu entra numa zona de conforto, então é legal tu tentar contar histórias diferentes, né, e foi a finalidade desse projeto. Fora isso, também tem um projeto que eu faço junto com o meu colega de estúdio, Maurício Dias, que é o Retro City, que é uma homenagem à Era de Ouro dos quadrinhos. São personagens que se situam numa cidade fictícia na Era de Ouro. Esse projeto todo foi desenvolvido pelo Maurício, mas de tanto que eu acabo trabalhando com ele, é quase que colaborativo também. Tem Batismo de Gelo com Leonel Caldela, escritor. Recentemente trabalhou com os livros do Jovem Nerd, do Ozob, não sei qual foi o outro livro também, A Lenda de Ruth Gunnorth, que é dos episódios de RPG lá do Jovem Nerd. O Leonel tem um histórico de escritor já do universo de RPG de Tormenta, né? E aí nós criamos uma novela gráfica
que é o Batismo de Gelo, que conta a história de Andila, a guerreira dos dentes de ferro. Dentro desse universo de Tormenta, essa está em produção ainda, né? Tem outras coisas que estão sendo feitas, né? Esses seriam os projetos autorais, né? Por isso que às vezes eu me pergunto também quando é que eu vou dormir, mas não dá. Às vezes eu durmo, às vezes não durmo. Às vezes. Daniel, você tinha me falado que era fã da Era de Ouro dos quadrinhos. Eu confesso que, como você, eu também sou fã da Era de Ouro. Aí, com o passar do tempo, veio as eras seguintes e algumas coisas foram se perdendo. Como é que você vê o mercado dos quadrinhos hoje em dia, do ponto de vista de produção? Você consegue enxergar a mesma qualidade de décadas anteriores, tanto na parte de roteiro quanto na parte de arte? Eu acho que a gente pode pensar na resposta para isso, acho que abordando um outro aspecto. Assim, na verdade, coisas se perderam, como você falou, mas elas também estão sendo substituídas por outras, né? Assim como a gente teve a Era de Ouro, houve a Era de Prata, a Era de Bronze, e eu acho que alguns chamam a nossa atual era como a Era Moderna, mas eu considero ela... A Era Moderna foi um pouco antes, né? Eu acho que a gente está realmente numa era moderna agora, mas poderíamos chamar de Era Digital, em que a indústria está se reinventando. E, ao mesmo tempo, o que a gente nota também é que o quadrinho ele não é mais uma mídia que ela funciona por si só. Como entretenimento, sim, mas como comércio, se você for pensar num projeto, você acaba usando o quadrinho também como uma plataforma para divulgar um conceito de plurimídia, que existem em outras plataformas, ou até mesmo desenvolver alguma coisa que dialogue com essas outras plataformas. Então, tu tem, por exemplo, iniciativas como a Marvel, que tu teve de realidade expandida, né? E você ter os quadrinhos com flashbacks sendo colocados quando você põe o celular sobre o QR Code, né, da página. Ou então você tem iniciativas como a da DC, de criar séries digitais de periodicidade semanal, que você paga ali o download em centavos, e aí, se você gostou do arco, compra uma novela gráfica, compra ela encadernada. São iniciativas que estão renovando o mercado e estão, de certo modo, apresentando o hábito da leitura para novos leitores. O costume do consumo do papel, ele ainda existe. Quanto à qualidade de roteiros e desenhos, isso é muito relativo, porque se nós formos pensar em determinados gêneros, a gente percebe também que, assim como muitos roteiros são reaproveitados, né? Existe um processo de renovação do público que, por parte de franquias bem estabelecidas, talvez seja muito temeroso, mercadologicamente falando, tomar mudanças radicais dentro da cronologia de um personagem, porque já existe meio que um cânone em volta do personagem. E esse tipo de cânone acaba sendo um pouco uma âncora que prende o personagem num ponto. É só de lembrar do Homem-Aranha, quando ele teve o seu casamento desfeito, né, pelo Mephisto, aquela coisa toda. E se tu parar pra pensar, na Guerra Civil, quando o Homem-Aranha revelou a identidade dele, aquilo foi um ponto de maturidade em que realmente não dava pra se voltar atrás. E pro comércio, todo mundo tem que ver o Aranha como aquele moleque que não tem dinheiro, que acabou de sair da casa da tia, sabe? Então, na verdade, parece que o personagem não pode envelhecer. Enquanto que a gente pega a DC Comics e percebe que o legado ele tá sendo resgatado agora no DC Rebirth. E aí tu tem o Superman com o filho, casado com a Lois, né? Tu tem já toda uma dinastia quase de Robins. Tu tem o Batman com o filho, com Damian Wayne, sabe? Essa questão do legado acaba nos remetendo também a outros quadrinhos japoneses que exercitam isso muito bem, como é o caso do Dragon Ball, né? Que tu tem o leitor envelhecendo junto com os personagens, né? E isso é interessante quando tu pensa que uma franquia pode ser sustentada pelo seu conceito e não só pelo personagem. E quando a gente olha um pouco, essa é uma diferença muito profunda da indústria de quadrinhos ocidental para a indústria de quadrinhos oriental. E eu acho que os personagens seculares que estão chegando assim, como é o caso de Superman, Mulher Maravilha e Batman,
eles já trabalham mais fácil com a questão do legado, porque eles têm uma longevidade em que o conceito do personagem está acima de quem é a identidade secreta. Então eu acredito que esse tipo de coisa também faça com que boas histórias possam ser contadas. E às vezes essas travas comerciais, elas fazem então com que algumas histórias não sejam tão boas. E com relação à arte, para responder rapidamente, até porque eu estou me estendendo, eu acho que a arte, é lógico que você não pode comparar um artista da Era de Ouro com um artista hoje que trabalha com quadrinho com cor digital, com plataformas digitais para divulgar e com meios digitais para trabalhar a própria concepção do desenho. Mas eu acredito que existem coisas que não podem ser deixadas de lado. E uma delas é a narrativa gráfica. É você pensar que você não desenha uma história só porque ela está na sua cabeça. Você tem que comunicar essa história para a massa. Então essa história precisa ser clara. E isso o Will Eisner mostrou para nós na década de 40 já maravilhosamente. Jack Kirby também e tantos outros autores que meio que construíram os fundamentos do que nós conhecemos como arte sequência. Então, como consegue conciliar o tempo, assim, tem vários trabalhos, eu vi o senhor falando ali na parte lá que desenha, tem um projeto por fora, tinha outro, e estava fazendo 4 projetos ao mesmo tempo, como consegue conciliar? Eu estava fazendo 4 projetos ao mesmo tempo, mas por questões pessoais envolvendo saúde da família, eu precisei diminuir o meu ritmo, que a minha atenção foi demandada para outros aspectos, e obviamente isso precisou ser reduzido. Então, um dos projetos autorais que ia ser lançado no fim do ano agora, eu precisei empurrar para 2017, não deu. E o outro não depende só de mim, né? Depende do escritor também. Então, né, enquanto o escritor não me der roteiro concluído, eu não posso desenhar nada, né? Pergunta aqui para encerrar logo, e a pergunta que é, fazer vários desenhos num dia só, não cansa o braço, não deixa cansar da munheca? A munheca, boa essa expressão. Essa expressão munheca. É daqui, né, a munheca. Daqui. Assim, na minha opinião, quando a gente desenha, não é legal você desenhar como se você escrevesse, né? Pegar o lápis e forçar muito para o traço ficar perfeito. O processo de esboço, ele serve justamente para te soltar a mão e é quando você faz esse traço mais solto que muitas vezes a tua figura fica mais natural do que quando tu apaga e tenta consertar coisas. Nesse sentido, eu percebo que nesse esquema do sketch rápido, eu procuro, pelo menos, para não ter esse problema que você falou, não desenhar como se eu estivesse escrevendo. Então eu tento fazer traços rápidos, bem soltos mesmo. É lógico que eu tenho que dar mais firmeza na mão na hora de passar nanquim, essas coisas, mas é mais tranquilo também. Então aqui a gente bateu um papo aqui com o Daniel HDR, parceria com o pessoal da segunda sessão, Alexandre e o Jardson. E aí é isso daí, eu peço que você se assine no YouTube, curta nossa página no Facebook e nos siga lá no Instagram. Até a próxima, pessoal.